abra sua Bíblia em Provérbios, capítulo 6, versos 16 a 19. Provérbios 6, 16 a 19. Antes da leitura, deixa eu falar um pouquinho com vocês. A gente está nessa série de mensagens que entrou nesse tema geral do trimestre da igreja, que a gente vai falar de restauração. Então, se vocês lembrarem, no primeiro trimestre a gente falou muito sobre crer. Crer em Jesus, conhecer a identidade de Cristo, entender como que funciona a nossa salvação, essa coisa toda. Então, a gente caminhou, chegou nesse trimestre agora que nós estamos falando sobre restauração. E aí, restauração, a gente começou a falar sobre, naturalmente, perdão, né? E trabalhamos alguns temas ao longo desse mês, sendo que eu posso recapitular com vocês o que nós trabalhamos no último domingo, quando falamos de perdoar aqueles a quem amamos, né? A gente começou falando sobre a reconciliação de Cristo, que Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo Jesus. Depois a gente falou sobre a importância de vencer a autoacusação, que de uma maneira assim é aquela ideia de você perdoar a si mesmo, né? A gente falou que a ideia de eu não consigo me perdoar, na verdade não é virtude, ela é uma arrogância, ela é uma soberba. Eu não consigo me perdoar, não tem nada de bom nisso, né? E a gente falou sobre vencer a autoacusação. Aí já no domingo passado a gente avançou, falamos sobre perdoar aqueles que nós amamos. Que às vezes as feridas que as pessoas que nós amamos nos causam é muito maior, dói muito mais do que as pessoas que nós não temos, não nos relacionamos, e por aí vai. A gente falou sobre a família, falou sobre as pessoas que são os nossos amigos, que muitas vezes nos ferem e nos magoam, e a gente precisa aprender a perdoar para poder sair da escravidão que o pecado coloca sobre nós por meio da negação do perdão, tá? Hoje a gente vai falar de perdoar a igreja, né? Vocês já viram? Muita gente às vezes fala: a igreja me magoou, a igreja, eu sou ferido com a igreja. De fato, nós temos uma série de questões relacionadas à igreja que acabam fazendo. Você que está aqui sentado talvez seja uma dessas pessoas que foi ferida pela igreja. Só que quando a gente fala dessa ferida pela igreja, a gente tem uma série de nuances que podem ir desde aquela ferida administrativa, como é o caso já de pessoas que talvez numa demanda administrativa foram cortados ou foram maltratados. Mas tem um outro tipo de ferida que a igreja causa, que é uma ferida que não é gerada por aqueles que lideram ou por aqueles que organizam. Tem tudo isso, mas também tem um lado que a gente às vezes esquece e passa desapercebido por nós, que é o dano que às vezes a igreja causa por causa da fofoca. E hoje o nosso tema vai falar sobre isso, vencendo o veneno da fofoca e da discórdia. Acontece que muitas vezes a gente sai de uma igreja ou a gente se sente magoado com uma igreja por conta de coisas relacionadas aos pecados da língua. Quando falam alguma coisa de nós ou quando nós falamos alguma coisa de alguém. E eu coloquei intencionalmente a ideia de veneno porque, assim como um veneno, a fofoca, ela entra sorrateiramente, né? Ela começa leve, ela é fraca, ela é inocente, até o momento que ela vai destruindo por dentro. Ela vai destruindo por dentro. Os efeitos, quando aparecem, às vezes já são irreversíveis. E por conta disso, muitas pessoas começam a sentir que não tem mais volta, não tem mais jeito. Então, vamos ler o texto, tá? Vamos pedir sabedoria do Senhor. Há 6 coisas que o Senhor odeia, 7 coisas que ele detesta: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal, testemunha falsa que profere mentiras e aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Vamos orar? Toda reverência e submissão diante de Deus, pedindo que o Espírito Santo fale conosco nessa manhã. Santo Deus, nos colocamos humildemente diante de Ti. Que o Senhor
fale conosco. Que o Senhor quebrante nosso coração. Que o Senhor mude a nossa vida. Para que sejamos mais parecidos contigo. Para que a nossa igreja seja uma igreja, de fato, de pessoas que amam o Senhor e amam umas às outras. Senhor, desde já quero te agradecer, porque o Senhor fala conosco. Eu tenho certeza que o Senhor vai falar conosco, porque o teu Espírito Santo está aqui entre nós. E o teu Espírito Santo já está quebrando os corações. Eu sei, ó Deus, eu percebo que já tem pessoas que estão com o coração aqui na mão. Eu sei que isso é obra do Senhor. Os corações sejam quebrantados, mas ao mesmo tempo sejam providos agora de uma doce paz, de perceber que o Senhor vai falar para trazer cura, para tirar o veneno. Abençoa-nos, ó Cristo, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quando a gente chega à igreja, a gente cria expectativas. A gente espera um ambiente de amor, de acolhimento, de paz. E, de fato, a igreja deve ser isso. Só que a realidade, às vezes, conforme a gente vai adentrando, a gente começa a perceber algumas coisas que, em alguns momentos, não nos agradam. E aí aquela ilusão que a gente acreditou que talvez naquele ambiente todo mundo seria perfeito, ela começa a esfarelar. Só que, às vezes, a gente esquece que a igreja não é exatamente um local... Exatamente não, definitivamente, a igreja não é um local onde as pessoas perfeitas se reúnem. Né? A diferença é que a igreja é um local onde pessoas imperfeitas entendem que são imperfeitas e se reúnem. Só que quando parte de nós começa a se achar bom demais, começa a se achar próximo da perfeição, e a gente começa a enxergar em nós virtudes que vão além daquilo que a gente enxerga nos outros, nós começamos a entrar num caminho de autodestruição. Porque a igreja não sou eu perfeito e o resto imperfeito. Porque muita gente às vezes vai assim, não, a igreja é um lugar mesmo de gente imperfeita. Aí tem eu que estou caminhando, aí mais os outros. E muitas vezes a gente fala esse tipo de coisa se excluindo da sentença. Como se a igreja, olha aqui o gesto. A igreja é um lugar de pessoas imperfeitas. Como se eu próprio não fizesse parte desse grupo de pessoas imperfeitas. Por isso que é tão lindo quando a gente fala assim, nós igrejas somos imperfeitos. E de fato, a grande verdade é que a igreja é formada por pecadores restaurados, redimidos, em processo de santificação. Então, essa ideia de perfeição, ela é muitas vezes traiçoeira. Porque a gente acredita que não, todo mundo aqui já é. E existem caminhadas diferentes, momentos de vida diferentes. Tem pessoas que vão estar numa caminhada já de maturidade há algum tempo. Outras pessoas vão estar iniciando uma jornada de maturidade. Outras pessoas vão estar ainda engatinhando na nova vida. E a gente precisa ter sabedoria para entender esses processos, esses momentos. E assim como nas nossas famílias, acaba que na igreja também ainda acontecerão falhas, discórdias. A igreja não está imune a uma discordância, a uma briga. Né? Eu já tive momentos aqui na igreja de discordar com alguém, de não concordar, de até de uma maneira, às vezes, além do comum, a gente elevar os ânimos. Acontece. Mas, enquanto eu não enxergo a igreja como minha família, toda discussão que eu tiver vai ser motivo para eu romper. E se eu não enxergo a igreja como a minha família, eu estou enxergando a igreja de maneira imatura e equivocada. Então eu preciso sim, por exemplo, a gente tem aqui a mesa da ceia para nos lembrar que nós somos irmãos em Cristo. E se somos irmãos em Cristo, nós temos o dever de amar e cuidar uns dos outros e não entender que a igreja é uma mera... Aí beleza, vamos lá. Se a igreja é uma agremiação religiosa, como muitas pessoas entendem, aí beleza, aí eu posso romper com as pessoas e eu viver a minha vida e falar assim, agora eu quero saber da minha vida com Deus. Acabou. Mas se eu entendo que a igreja, de acordo com a palavra de Deus, é corpo de Cristo,
eu não posso me separar desse corpo. Eu preciso entender que meu irmão faz parte desse corpo. De modo que é como se a gente fala, não, eu sou o dedinho mindinho da mão direita, da mão esquerda, e eu sou o dedinho, e o outro é o dedinho da mão direita. Estão talvez um ponto mais distante um do outro. Mas ainda assim, ainda que não tenha uma proximidade, eu preciso entender que vai ter hora que eu vou precisar usar o meu dedinho aqui para, sei lá, esquentar meu outro dedinho, para fazer uma promessa, não sei. Inventa aí, coçar o ouvido, sei. Mas toda parte do corpo é necessária, todos os irmãos em Cristo são necessários. Então eu quero tratar com vocês esse veneno, que muitas vezes vai sendo ignorado, mas que é profundamente destrutivo, que é o pecado da fofoca. Pecado que atinge o coração da comunhão cristã e que, segundo as Escrituras, não é algo pequeno ou tolerável, mas algo que Deus detesta, ou, em outras palavras, algo que Deus abomina. O texto de Provérbios é um texto de sabedoria, ou seja, é um texto que não é muito assim de aplicações práticas, no sentido de, e Deus disse que as pessoas, não é um livro assim direto de histórias, ele é um livro de conselhos. Conselhos canônicos, é verdade, conselhos que vêm do coração de Deus. Mas é um livro que instrui você e eu, instrui a gente a agir do modo que Deus gostaria que a gente agisse. Do modo que fosse fruto de uma vida de sabedoria. Só que o livro de Provérbios vai tratar a sabedoria não como uma coisa, como uma qualidade. O livro de Provérbios trabalha a sabedoria como alguém. No primeiro capítulo ele faz um convite à sabedoria. Ele fala que a sabedoria anda, que a sabedoria faz. E ele faz um convite ao homem, à mulher, a estarem com a sabedoria, a inclinarem os seus ouvidos à sabedoria. Então, naturalmente, Provérbios está trazendo aqui conselhos de Deus para nós. Conselhos que a gente precisa seguir se nós queremos ter uma vida de acordo com a vontade de Deus. Em outros momentos, ele vai trazer reflexões para a gente pensar, será que é isso mesmo? Será que a vida é isso? É um livro muito profundo. E aqui nesse texto especialmente, a linguagem é muito forte. O texto vai afirmar que há atitudes que são abominação diante de Deus, coisas que provocam repulsa moral ou que se opõem diretamente ao seu caráter. Quando Provérbios fala assim, 6 coisas Deus odeia e a 7ª ele detesta, ou 6 coisas Deus desaprova e a 7ª ele abomina, ele não está fazendo necessariamente uma seleção de coisas que Deus gosta menos e coisas que Deus não gosta. Há uma progressão aqui. A ideia do 6 e depois falar o 7 no contexto hebraico, judeu, ele está aprofundando isso. Você pode ver que tem várias coisas que são semelhantes no texto que a gente leu e que todas elas conversam de alguma maneira com fazer o mal contra o seu irmão ou contra a sua irmã. E aí o que Provérbios está fazendo aqui é escalando a gravidade do negócio. Ele vai falar, é como se ele estivesse dizendo assim, cara, são 7 coisas que Deus odeia. O ápice disso, ou a consequência disso tudo é o versículo, o 7º ponto, a 7ª coisa, que vai gerar contenda entre irmãos. Então, aquele que gera contenda entre os irmãos é alguém que está na lista do que praticam as 6 coisas, que no fim das contas vai gerar a contenda entre os irmãos, que é algo que Deus odeia. E aí é necessário eu trazer aqui para você, porque não é uma palavra simples que Deus está falando aqui. A palavra que é usada aqui como abominação, que Deus abomina, é uma palavra do hebraico que está no mesmo versículo que fala que Deus abomina homem que se deita com outro homem. É a mesma palavra. Naturalmente, há uma diferença entre a origem e o local onde está inserido a sentença da questão de um homem deitar com outro homem, que fala lá em Levítico, que Deus vê como abominação, e há esse outro ambiente que é da destruição da comunhão. Só que é interessante a gente pensar que a Escritura usa o mesmo termo para as duas coisas. Isso não quer dizer, porque tem alguns que vão pensar assim, já que a fofoca é pecado e todo mundo pratica, já que é abominável, então nós vamos descer o nível das outras coisas que são abominações, como os pecados sexuais, por exemplo. Tem pessoas que vão falar assim,
Ah, a fofoca é pecado e todo mundo faz? Então, os pecados sexuais também pode fazer, porque é a mesma coisa. Nada a ver, obviamente. Nós estamos falando que, na realidade, a fofoca em si, ela é tão detestável para Deus quanto outros pecados que nós detestamos mais do que outros. Vou dar um exemplo. Palavrão. Você pode ter uma pessoa de caráter ilibado. Se ela chega aqui no púlpito e fala um palavrão, vai ficar assim, que absurdo. Ele falou palavrão. É uma coisa horrorosa o palavrão e não sei o quê. E aí a gente, por outro lado, com a fofoca, que é muito pior do que o palavrão, nós somos tolerantes. Nós temos menos tolerância. Entenda, falar palavrão também é uma coisa de crente. Pecado também, linguagem torta. O apóstolo Paulo fala que a gente não deve falar palavrão. Correto? Só que por ser algo um pouco mais escrachado, talvez escandaloso, se eu virar aqui agora e falar um palavrão, talvez você nunca mais volte na igreja. Mas se a gente faz a fofoca, a gente é mais tolerante. Porque a fofoca é veneno, ela parece que é gostoso. Ela dá uma sensação de superioridade. Ela traz pra gente uma sensação de juízo. Como se eu fosse melhor do que aquela pessoa que eu estou falando. A fofoca, em essência, é o nosso coração revelando a nossa pecaminosidade. Então, é um pecado que atinge o coração da comunhão cristã. E aí, olha só, o problema, então, não é a questão falando dessa comparação do abominável, da palavra, que é a mesma, não é só a gente comparar o pecado, mas é a forma seletiva que nós lidamos com o pecado. A fofoca é tão pecado quanto outros pecados que para nós trazem muito mais escândalo. Né? Você, por exemplo, souber de alguém que desviou dinheiro, você vai ficar com muito mais restrições do que você souber de alguém que é fofoqueiro. Às vezes a gente até compartilha coisas com alguém que é fofoqueiro, mas aí quando fala do dinheiro, a gente não quer deixar na mão da pessoa. Mas ambos são pecados. Nós aprendemos a denunciar alguns pecados com firmeza, mas aprendemos também a conviver com outros pecados que Deus igualmente odeia. Quando a gente observa a lista, percebemos que a fofoca está presente em sua estrutura, na estrutura do texto. Vamos voltar aí um pouco, Isabel, no primeiro? Olha só, você vai ver pelo menos várias coisas relacionadas à fofoca. Olhos altivos, língua mentirosa. Aí os mãos que derramam sangue inocente, dizem, mas isso aí está falando de matar os outros. Mas o que a fofoca não faz também? A fofoca não mata a reputação, a fofoca não mata a credibilidade, a fofoca muitas vezes não faz com que você, quando ouve alguma coisa de alguém, você, opa, peraí, eu não vou mais confiar nessa pessoa. O que mais? Coração que trama planos perversos, pés que se apressam em fazer o mal, já sair correndo para contar algo que... isso acontece muito com o pastor, tá? Vocês sabiam que o pastor fulano traiu a esposa? Já vai pro Instagram, é a página posta. Gente, eu lembrei de uma coisa aqui. A fofoca é tão naturalizada no meio cristão que a gente tem página da internet chamada O Fuxico Gospel. Que coisa do diabo, cara! Pelo amor de Deus, o negócio Fuxico Gospel, gente do céu! Vamos lá. Quem segue essa... Olha, dessegue, hein? Dessegue. Deixa de seguir. Mas entende? Então isso virou meio que natural, faz parte. A gente comenta alguma coisa aqui, outra ali. E, claro, eu não vou ser aqui do tipo... moralista, talvez. Porque tem coisas que eu entendo. A gente comenta sobre alguma coisa e há inocência nesse comentário. Às vezes a gente está aprendendo alguma coisa, a gente está vendo ali, ficou chocado com alguma coisa, às vezes tem isso. Mas talvez a maioria das situações, principalmente quando envolvem irmãos seus, eles sejam coisas que estão ali dentro do coração que trama planos perversos, pés que se apressam a fazer o mal. Pode passar. Olha aí, testemunha falsa que profere mentiras,
Sabe quando você fala uma coisa assim, alguém, pô, mas isso é verdade? Ah, não sei, me contaram desse jeito. E aquele, como eu falei, é o ápice desse negócio, que provoca a discórdia entre irmãos. E isso são coisas problemáticas. A fofoca, muitas vezes, é alimentada por um coração que trata planos perversos. Muitas vezes é movido por inveja ou ressentimento. E se espalha com rapidez, sempre encontrando caminhos para encontrar outros. E ela culmina naquele que provoca a discórdia entre irmãos, que é o ponto mais alto da lista. Deus não trata isso como algo leve. Deus abomina isso. Na prática, na vida da igreja, muitas vezes a gente vai desenvolvendo uma tolerância seletiva com relação a esse pecado. A gente é muito rápido para condenar pecados visíveis. Pecados que trazem vergonha pública e escândalo imediato. Como eu falei, o palavrão. Às vezes, pô, fulano estava na igreja e falou um palavrão lá. Eu não esperava isso dessa pessoa. Porque a Bíblia fala que tem que domar a língua, né? E aí você está falando que a pessoa não doma a língua porque falou um palavrão, e você está fazendo fofoca dela sem domar sua língua. Ou seja, você cai na armadilha que você lançou. E nós temos isso, nós somos rápidos nesse sentido. Só que a fofoca dificilmente entra nessa categoria, ela se encontra, ou melhor, ela se esconde em diversas conversas informais, em comentários aparentemente inocentes. Ou até o velho pedido de oração mal intencionado, né? Vamos orar para fulano? Você sabe que ele está com problema com a esposa? O que é? Olha aí, ó. Não sei, mas ora por ele, porque tá difícil a situação lá na casa deles, não tem dinheiro. Aí você ouve, você vai lá, gente, a pessoa da minha igreja, ó, não fala que eu falei não, mas a pessoa tá passando por esse problema. Entende como a coisa vai indo? Daqui a pouco, começa todo mundo a olhar para essa pessoa com um olhar de coitadinho, com um olhar de, ai, pobrezinho. E aí a pessoa começa a se sentir mal na igreja. Por quê? Porque, cara, já tá rodando o nome da pessoa. Talvez um dos maiores males e mais destrutivos males da igreja. O apóstolo Paulo, em Romanos 1, 29 e 30, coloca lado a lado pecados que costumamos considerar graves, com pecados como maledicência, intriga e difamação. E isso deveria nos despertar, porque a fofoca não é um pecado pequeno, é profundamente destrutivo. Destrói a confiança dentro da igreja, criando um ambiente de insegurança. Ele divide a comunidade entre aqueles e outros. Ele gera tensões e rupturas, desonra o nome de Cristo, pois a igreja deixa de refletir o caráter dele e passa a refletir a divisão, um corpo contra o meio corpo contra meio corpo, gerando ali algo que o próprio Jesus falou, que um reino não subsiste dividido. E aí a gente pergunta por que às vezes a igreja não avança, por que às vezes a igreja não cresce, porque ela está subdividida. Eu já participei de igrejas e soube de situações que a parada parecia Game of Thrones, assim, a ideia de uma disputa de poder, de influência, e isso não é algo apenas que eu experimentei, mas como eu também já ouvi muitos relatos de situações de igrejas que eram assim. Problemático. Algo que não pode fazer parte da nossa vida. Ela impede, por exemplo, a reconciliação verdadeira. Porque o problema é espalhado, em vez de ser tratado diretamente, como Cristo ensina em Mateus 18. Fofoca é uma doença silenciosa que corrói a vida da igreja por dentro. Até quando a gente perceber, já está tudo destruído. E aí, pronto, eu encerro aqui essa parte onde eu denuncio, porque quando a gente denuncia o pecado, a gente tem que trazer a notícia da restauração, a notícia da reconciliação, a notícia da mudança, do arrependimento, de como nós podemos agir a partir de agora. Porque esse texto também traz para nós percepções, e na verdade a gente encontra isso na Bíblia o tempo todo, percepções de como nós devemos tratar os nossos irmãos fora desse caminho de destruição, fora do caminho da abominação. Então a gente é chamado não apenas a reconhecer o pecado, mas a responder a ele de forma bíblica. E é aqui que entra o perdão. Perdoar
aí trazendo conexão com o tema, perdoar a igreja nesse sentido, significa reconhecer a sua imperfeição e não alimentar a amargura. Perdoar pessoas significa liberar o coração mesmo quando fomos feridos injustamente. Mas isso não elimina a responsabilidade pessoal. Cada um de nós precisa examinar a própria vida e a própria língua. O apóstolo Paulo fala lá em Romanos, em 1 Coríntios, se eu não me engano, 11:31. Eu posso estar confundindo com tudo para a glória de Deus, mas aí você vai lembrar, eu não sei se é no versículo 1, mas ele fala assim, olha, sede meus imitadores, como eu sou imitador de Cristo. É um versículo que vocês conhecem, correto? Estou falando alguma mentira com relação a esse versículo? Ele existe, está na Bíblia. Né? Sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo aqui está dizendo que ele é perfeito? Modo nenhum. Paulo se refere a si mesmo como o maior dos pecadores. Mas ele entende que há nele características que podem ser imitáveis, porque é uma característica que ele aprendeu de Cristo. Como um líder da igreja, ele traz isso. E eu queria fazer eco com o apóstolo Paulo sobre questões que eu posso falar para vocês serem meus imitadores. Posso falar para vocês serem meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Eu sei, e enfim, já passei. Uma coisa que eu sempre soube, desde que eu entrei, o Natan já sabe. Cadê o Natan? Tá lá. O Natan já sabe disso. É que quando você entra no ministério pastoral, você vira alvo de muitas análises. As pessoas começam a olhar você e a fazer análise sobre você, que muitas vezes culminam em julgamentos. E assim, falar mal de pastor é algo que, porque não sei se a gente acostumou a isso, não sei se a liderança muitas vezes incomoda ou se a gente tem crise com a autoridade espiritual. Talvez porque também vivamos num ambiente onde há muito escândalo envolvendo figuras de autoridade religiosa. No entanto, a gente aprende a fazer isso, e eu confesso que eu já várias vezes, principalmente quando eu ainda não era pastor, me peguei falando mal do pastor várias vezes. Né? E eu sei que isso acontece. Inclusive, vários de vocês já falaram mal de mim para pessoas, e essas pessoas me contaram. E eu sei disso, eu sei que muitas pessoas falaram mal de mim, eu não importa o quê, mas eu sei que isso acontece. E eu vou te dar uma notícia. Normalmente, o que você fala chega para mim. Né? Então imagina se eu fosse botar num caderninho tudo que é falado de mim. O que Deus tem me ensinado sobre isso? Que eu vou continuar amando vocês mesmo sabendo que vocês falaram mal de mim. Eu desafio, assim, o que eu quero dizer com isso? É que o perdão precisa estar em dia. Se você não lembrar que Cristo te perdoou dos piores pecados, e nessas horas, quando alguém, eu sei, chega no meu ouvido que alguém falou mal de mim, dá aquela ira no momento, eu lembro a voz do Espírito Santo falando assim para mim, você é pior do que isso. Então baixa a bolinha. Você não precisa se defender. Continua amando essa pessoa como eu te amei. E esse tem sido o meu proceder. Talvez você esteja pensando assim, poxa, será que o pastor me trata tão bem? Eu já falei mal dele e ele me trata tão bem. Será que ele não sabe? Eu sei. Posso não saber de tudo, mas a maioria eu sei. Chega para mim. Então eu quero dizer o seguinte, que ainda que você tenha falado mal de mim, ainda que você tenha me criticado, ainda que você tenha sentado em algum lugar para falar coisas sobre mim, eu vou continuar te amando. Porque Deus me chamou para pastorear essa igreja, eu vou fazer com você como Cristo fez com seus discípulos. Lá quando Pedro negou a Jesus e traiu ele, fala, tu me amas, apacenta minhas ovelhas. Então pode ser que você vai me ferir. Mas se eu estou disposto a agir como Cristo, eu vou chegar para você, meu irmão, eu preciso da tua ajuda. Meu irmão, eu preciso contar com você. Você pode cuidar do meu filho um pouquinho para mim? Então isso que eu quero dizer é o seguinte, irmãos. Alguém falar mal de você não é a pior coisa que poderia acontecer na sua vida. Alguém fazer uma... Aí eu estou falando do ponto de vista daquele que é alvo da fofoca. Se alguém levantou a fofoca para você, Deus é juiz, aquele que proferiu mentiras sobre você será cobrado por Deus. Fulano falou mal de mim. Ama essa pessoa.
Aí puxa aquela veia do desafio, né? Eu vou provar. Provar que essa pessoa falou mal de mim equivocadamente. Não, isso aí já é a carne falando, né? Não precisa, tá? Porque o seu valor não está naquilo que você pode provar para as pessoas que estão ao seu redor. Seu valor está no que Deus fala sobre você. O que Ele fala sobre você, que você de fato é um servo de Deus, uma pessoa que ama Jesus. Ele fala de você que você é filho amado dele. O seu valor está nessa sentença. Na sentença de que você não é mais condenado porque o sangue de Cristo foi derramado por você. Se alguém falou mal de você, você pode perdoar sim. Você pode perdoar. Você pode voltar a amar essa pessoa. Você pode se reconciliar com essa pessoa. Porque é isso que Cristo fez conosco. Nós somos os ofensores de Cristo. Cristo assumiu o preço do meu pecado, da minha ofensa contra Ele na cruz. E da mesma maneira Ele pede para a gente fazer com os nossos irmãos. Tá? Então, longe de mim, eu me julgar perfeito. Tenho muitas falhas, muitos de vocês sabem minhas falhas, e eu procuro muito ser aberto, transparente. Talvez por isso muitas pessoas podem se incomodar com a forma como eu ajo, como eu falo, como, enfim. Mas eu quero dizer para vocês isso hoje, olha, eu vou continuar te amando. Só que, ao mesmo tempo que você pode saber isso, você pode saber também que Deus sabe de todas as coisas. E definitivamente não é isso que Ele quer para a sua vida. Definitivamente não é isso que Ele quer para a nossa igreja. Há um caminho de cura. Precisamos tomar decisões práticas. Tem um livro, alguns de vocês aqui já leram. O livro se chama 5 Votos para Obter Poder Espiritual. Um dos votos ele tem 2 votos relacionados à fofoca. O primeiro é: nunca se defenda. Então, assim, as pessoas falam o que quiserem de você, a não ser que seja uma questão legal, né? Pô, imputaram sobre você um crime que você não cometeu. Pô, você vai se defender, vai provar a sua inocência. Agora, Rafael falou errado. Pregação... a roupa da fulana, o casaco da Bebel. Cara, deixa que fale. Você tem alguém que te defende. Se houve injustiça no comentário contra você, o próprio Senhor é o juiz sobre essas coisas. Isso é uma arma forte contra a fofoca. A segunda arma forte, que é um dos votos que tem lá, é: nunca passe adiante algo que possa prejudicar alguém. Nunca passe adiante algo que possa prejudicar alguém. Qualquer tipo de informação. Então, para facilitar você não ficar andando na corda bamba, por que a gente não pega assim? Não vamos passar adiante nada que alguém não tenha pedido a gente para passar. Que a própria pessoa. Talvez essa seja a postura que nós precisamos manter. E talvez seja a postura que nós, e eu me incluo nisso, não tenhamos mantido por muito tempo, e por isso precisamos nos arrepender. Precisamos pedir perdão ao Senhor. Precisamos pedir perdão a Deus e aos nossos irmãos. Precisamos tomar essas decisões práticas. Não dar ouvido às fofocas. Não repassar o que destrói. Buscar reconciliação direta quando há conflitos, conforme fomos ensinados por Cristo. E usar a língua como instrumento de graça para edificar, encorajar e restaurar. Provérbios, já estou caminhando para o final, gente. Provérbios aponta para a sabedoria. E o Novo Testamento vai nos revelar que Cristo é a sabedoria de Deus encarnada. Tudo que a gente quer buscar de solução, a gente encontra em Cristo. Desde o perdão para o pecado que nós cometemos, quanto o arrependimento que nós podemos ter, quanto a confiança de que Ele cuida de nós, independente de todas as situações. Ele é aquele que, onde nós falhamos, Ele foi perfeito. Onde muitas vezes nós somos orgulhosos, Ele foi humilde. Onde muitas vezes nós distorcemos, Ele foi verdadeiro. Ele é a verdade. Onde nós ferimos, Ele cura. E onde nós dividimos, Ele reconcilia.
Esse é o nosso Cristo. Jesus não apenas expõe o pecado da nossa língua, ele transforma o nosso coração. Porque a raiz da fofoca, irmãos e irmãs, não está só na boca, está no coração. E é no coração que o Evangelho quer atuar, que a boa nova do Senhor atua, mudando o nosso coração, transformando a nossa vida, a ponto de eu desejar não mais falar coisas que destroem, mas a ponto de eu desejar falar coisas que abençoam a vida dos meus irmãos, coisas que edificam a minha comunidade, coisas que transformam a minha família, coisas que me fazem ser parecidos com Jesus, a fim de que as pessoas olhem para mim, não vejam uma pessoa fofoqueira, um fofoqueiro, a ponto que as pessoas olhem para mim e vejam, cara, quando o Rafael falou, quando a Bebel falou, quando a Luísa falou comigo, foi como se Deus estivesse falando comigo para mudar algo, para transformar algo, para sentir algo diferente. Eu preciso olhar para a Rafa e entender que o Espírito Santo usa ela para falar comigo sobre coisas que talvez eu não esteja vendo. Mas para que isso aconteça, nós temos que ser uma igreja que dá mais ouvidos ao Espírito Santo do que as fofocas que chegam para nós. E parece que a gente tinha que fazer um compromisso aqui. Ser assassino de fofocas. Se tem algo que a gente pode matar, é a fofoca. Você tem duas opções. Você pode ouvir e fingir que nunca ouviu. O ideal é que você ouça e repreenda, irmão, isso é fofoca. Não faça isso. Isso é fofoca, não faça isso. Porque à medida que você não emprestar os seus ouvidos para fofoca, as pessoas vão parar de fofocar para você. E aí é o caminho. Talvez faça você perder algumas amizades. Mas é melhor entrar no reino dos céus sem um amigo que faz sozinho do que com amigos que te fazem mal. Parafraseando, é melhor você entrar no reino dos céus sem uma mão do que você tendo o corpo inteiro se lançado no inferno. Louvado seja Jesus. Por meio dele, nós recebemos perdão pelos nossos pecados. Somos chamados a viver de maneira diferente, refletindo o caráter de Deus em nossas palavras. Finalizando, a fofoca é um pecado que Deus odeia, abomina, porque destrói aquilo que ele ama, a sua igreja. A fofoca é um pecado que ele abomina, porque destrói aquilo que ele ama, aquilo pelo qual ele mandou seu filho morrer. Fofoca pode destruir a igreja. Você tem sido ferido por isso. Leve a sua dor a Cristo, perdoe e busque a paz. Mas se você tem participado disso, arrependa-se. Confesse seu pecado a Deus. E peça a Ele uma nova forma de falar. Senhor, me dá uma nova língua. Senhor, que a minha língua seja tocada agora pelo Espírito Santo. Que da minha boca possa jorrar fontes de água doce. Ore ao Senhor, porque se você reconhecer esse pecado, você vai poder orar por isso. Mas se você não reconhecer esse pecado, você vai continuar no mesmo lugar. Quando a gente denuncia um pecado, a gente precisa entender que não estão só falando mal de mim, falando algo que eu fiz. É definitivamente o que significa profecia. É Deus usando o servo dele para profetizar para a igreja. Tem um pecado que precisa ser vencido. Bem, então, que a nossa igreja seja conhecida não por palavras que destroem, mas por palavras que edificam. Que sejamos uma comunidade marcada pela verdade em amor, pela graça e pela unidade em Cristo. O Espírito me soprou uma coisa aqui, como que também é uma outra forma da gente vencer a fofoca. Sempre que alguém te contar uma fofoca, algo sobre alguém, você fala, é mesmo? Pera aí que eu vou ligar para fulano, vou perguntar para ele se é isso mesmo. Quando você fizer isso, ninguém mais vai te procurar para fazer fofoca. Que nem fizeram com algumas pessoas. Pastor, falaram isso de você. Eita, bom, amigo bom, hein?
Então, essa é uma das maneiras, tá? Que Deus colocou no meu coração aqui agora. Talvez você estivesse pensando em como eu posso fazer isso. Essa é uma das maneiras, tá? Que a obra, ou melhor, que sejamos uma comunidade marcada pela verdade em amor, pela graça, pela unidade de Cristo, e que pela obra do Evangelho em nós, o veneno perca o seu poder e a glória de Deus seja vista na forma como falamos e vivemos uns com os outros. Amém? Nós vamos participar da ceia nesse momento. E a ceia lembra que nós somos um com os nossos irmãos. A ceia nos convida a um arrependimento. A ceia nos convida a refletir sobre essa novidade de vida que Cristo trouxe para nós. Então, ao tomar o pão e o cálice, você lembre que a nossa fofoca, eu me incluo. Porque tem pessoas aqui que eu já fiz fofoca. Falei, você soube que aconteceu fulano de tal? Teve uma situação que eu até pedi perdão. Eu falei, cara, eu não devia ter falado aquilo que eu falei, me perdoe. Então eu me incluo nisso, não estou aqui falando de vocês. Nós precisamos de arrependimento. Precisamos ser boca de Deus, não língua do diabo. Ao comer do pão e beber do cálice, a gente pensa, Senhor, transforma meu coração, me dá uma língua que abençoa, uma língua que edifica, e que a gente possa, como a gente está encerrando essa série, né, que a gente possa buscar a restauração das nossas vidas, a restauração da nossa comunhão e a restauração do nosso coração. Porque eu não tenho dúvidas que Deus usa essa igreja, que Deus ama essa igreja. Eu não tenho dúvidas como Deus está agindo entre nós. Isso é prova do amor e da graça dele sobre a minha vida e sobre a sua vida. Eu não quero que você saia daqui hoje com sentimento. Eu quero que você saia daqui hoje com o seu coração renovado. Ao comer do pão e beber do cálice, você vai lembrar, é isso que Deus quer para a minha vida. É isso que Deus quer mudar em mim. E assim a gente sair daqui levantados como novas pessoas, nova língua. Tá bom, gente? Que Deus nos abençoe.